Bom dia, hoje é 28 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, meu querido e minha querida ouvinte. Você que gosta de um episódio mais longo, ontem se divertiu com quase meia hora aí de notícia. Hoje, como você já deve ter visto no seu tocador, o mundo é a realidade batendo na sua porta. Não vai ser um episódio mais longo, vai ser um episódio rapidão, porque a gente tem pressa. Mas, pelo menos o episódio tá aqui. Diferentemente de, por exemplo, Apple desistiu de carro elétrico autônomo após uma década em projeto de bilhões. Uma ótima notícia para você começar o seu dia, mostrando para o seu chefe que, apesar da sua apresentação estar uma porcaria, você pelo menos entregou. O G20, uma declaração preliminar da reunião em São Paulo, fala sobre pouso suave da economia global. O que é um pouso suave? É um pouso de galinha? É um pouso de pardal? É um pouso de uma grande avestruz? Também vamos falar sobre a crise no varejo. A Macy's, tradicional loja varejista dos Estados Unidos, vai fechar 150 lojas e reforçar o foco no consumidor de luxo. Este é o Ouvindo Podcast. Se você quer saber mais notícias como essa, é só seguir a gente em todas as redes sociais, Bloomberg no caso. Também você pode curtir as notícias prolongadas nos links que ficam aqui na descrição do episódio. Também na descrição do podcast, já tô me perdendo, já tanta coisa para falar, do podcast mesmo, tem um link pro WhatsApp, para você receber notícia no Zap. No mais é isso, chega de recado, vamos às notícias. A Apple vai cancelar um esforço de uma década para construir um carro elétrico, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News, abandonando um dos projetos mais ambiciosos da história da empresa. A Apple fez a divulgação internamente nesta terça, para surpresa dos quase 2.000 funcionários que trabalham no projeto, segundo as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o anúncio não era público. A decisão foi compartilhada pelo diretor de operações, Jeff Williams, e pelo vice-presidente responsável pelo esforço, Kevin Lynch, segundo as pessoas. Eu sempre gosto de imaginar. Sabe aquele meme do Bob Esponja fazendo um arco-íris com a mão e dizendo imaginação? É assim que eu passo a minha vida inteira fazendo. Gostaria de te convidar para uma imaginação agora, você sentado na sua cadeira do trabalho, ou em casa, caso você seja um privilegiado que faz home office, trabalhando no seu projeto de décadas de uma grande empresa americana, quando você recebe um e-mail falando, então, gente, a gente não vai continuar fazendo isso aí. Poxa, a empresa decidiu outra coisa. E aí você e seus outros 1.999 coleguinhas se olham virtualmente ou presencialmente e falam, ué. É isso que eu imagino que aconteceu na Apple. Os dois executivos, que eu mencionei agora há pouco antes da minha imaginação, disseram aos funcionários que o projeto vai começar a ser desativado e que muitos funcionários da equipe do carro, conhecido como Special Projects Group, ou SPG, vão ser transferidos para a divisão de inteligência artificial sob o comando do executivo John Janembra. Esses funcionários vão se concentrar em projetos de IA generativa, uma prioridade cada vez mais importante para a empresa. Ufa, você sentado na sua mesa do escritório, continua rolando o e-mail para baixo, depois de olhar para seus colegas ao seu lado e ver que você vai apenas mudar de setor e não ser demitido. Esses funcionários, a equipe de carro elétrico da Apple também tem várias centenas de engenheiros de hardware e designers de carro. É possível que eles possam se candidatar a vagas em outras equipes da Apple. Haverá demissões, mas não está claro quantas. Aí, depois que você continuou lendo o seu e-mail, você chegou nesse parágrafo. Então, essa é a grande importância de você ler os seus e-mails até o final. A Apple, com sede em Cupertino, na Califórnia, se recusou a comentar com a Bloomberg News. A mudança foi um alívio para alguns investidores, que levaram à redução da queda nas ações na terça-feira. Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, também comemorou a decisão. Em um post no X, antes conhecido como Twitter, ele reagiu à notícia com um emoji de saudação. A decisão de encerrar definitivamente o projeto é uma bomba para a empresa, encerrando um esforço de bilhões de dólares que teria colocado a Apple em uma indústria totalmente nova. A gigante da tecnologia começou a trabalhar em um carro por volta de 2014, virando um veículo totalmente elétrico, autônomo, com um interior semelhante ao de uma limusine e navegação por voz. A economia global tem uma crescente chance de conseguir um pouso suave, segundo os chefes de finanças dos maiores PIBs do mundo, em um rascunho do comunicado final da reunião ministerial do G20, que acontece nesta semana em São Paulo, citando a desinflação mais rápida do que o esperado como um dos riscos. Abre aspas para este rascunho
datado do dia 23 de fevereiro e visto pela Bloomberg News. Observamos que a probabilidade de um pouso suave na economia global aumentou. Os riscos para perspectivas econômicas globais estão mais equilibrados. Os riscos positivos incluem uma desinflação mais rápida do que o esperado. Fecha aspas. O texto não é final e a redação está sujeita a negociações em São Paulo antes da chegada dos ministros das Finanças nesta quarta. A reunião do G20 já foi marcada por divisões acentuadas, especialmente em relação às guerras na Ucrânia e em Gaza, que agitam a política global. O texto preliminar se refere a conflitos em muitas regiões do mundo entre os desafios, sem nomeá-los, bem como tensões geoeconômicas. Eu fiquei encantada com esse termo, tensões geoeconômicas. A declaração reflete uma visão relativamente otimista de uma economia global que tem lutado nos últimos anos para superar o impacto da pandemia, da inflação disparada e do aumento acentuado nas taxas de juros. Segundo esse rascunho, abre aspas, a inflação recuou na maioria das economias, em grande parte devido a políticas monetárias apropriadas, ao alívio dos gargalos nas cadeias de suprimentos, fecha aspas, e a moderação dos preços das commodities. O Fundo Monetário Internacional, FMI, aumentou no mês passado a sua previsão de crescimento econômico global em 2024 para 3,1%, citando uma expansão nos Estados Unidos melhor que o esperado e o apoio fiscal da China. Em uma coletiva de imprensa, nesta terça-feira, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, enfatizou o papel dos Estados Unidos, dizendo que o caminho dos Estados Unidos para um pouso suave tem fundamentado o crescimento global. Ela reconheceu riscos para as perspectivas, incluindo conflitos prolongados na Ucrânia e no Oriente Médio, que elevaram os preços das commodities, interromperam as cadeias de suprimentos e problemas de dívida que assolam as nações de baixa renda. Já pensou você perder a chance de passear num shoppingzinho no sábado à tarde tomando um sorvete? Pois a Macy's, nos Estados Unidos, uma grande loja de departamentos que reúne várias marcas, está para fechar 150 unidades, que considera improdutivas quanto visa combater fundos e investidores ativistas que estão tentando comprar a empresa. A tradicional companhia do varejo de departamento nos Estados Unidos não deu uma estimativa do número de funcionários que vão ser afetados pelos fechamentos, que representam quase um terço das lojas nos Estados Unidos, que vão acontecer ao longo dos próximos 3 anos. Muitas das lojas estão próximas de outras unidades da Macy's, o que pode permitir a transferência de alguns funcionários. A rede também planeja abrir 15 novas lojas Bloomingdale's e 30 novas lojas da Blue Mercury até 2026, um esforço para acelerar o crescimento das suas marcas de alto padrão. O anúncio, acompanhado pelos resultados do quarto trimestre, segue uma oferta de compra de 5,8 bilhões de dólares apresentada pela Ark House Management e pela Brigade Capital Management em dezembro. A Macy's rejeitou a oferta, mas na semana passada, a Ark House indicou 9 diretores para o conselho da empresa, já que persiste nos seus esforços. Em uma apresentação divulgada após os resultados, a Macy's disse que espera lucros no primeiro trimestre equivalentes ao intervalo de 10 a 16 centavos de dólar por ação, muito abaixo do consenso das estimativas de 45 centavos de dólar compilados pela Bloomberg. A nova estratégia imobiliária, que acontece menos de um mês depois da posse do CEO Tony Spring, deve liberar entre 600 milhões de dólares e 750 milhões de dólares de ativos até 2026. Para o ano completo, a Macy's prevê lucros ajustados de 2,45 dólares a 2,85 dólares. Falei, avisei, deixei declarado que o episódio de hoje seria mais curtinho. Tudo depende aí da rotina da Bloomberg Linha. No dia de ontem eu tive que ficar batendo perna pela Faria Lima. E a Faria Lima tem calçadas muito largas, o que me deixa cansada. Além disso, você pode sempre conferir as notícias mais detalhadamente nos links, lá nas redes sociais da Bloomberg Linha. E também pode deixar seu comentário, a sua pergunta lá na caixinha de comentários aqui do Spotify. Ontem o pessoal estava comentando aí sobre as influencers de ciências, que eu fiz uma listinha aí de Instagrams que falam sobre ciência, tecnologia, inovações nas redes sociais de uma maneira mais divertida e acessível. Você pode conferir no episódio de ontem na descrição. E no mais é isso, gente. Um grande beijo aí a todos e até amanhã.